Na pesquisa TIC Kids Online Brasil 2024, cerca de 83% das crianças e adolescentes possuem perfis nas redes sociais, como WhatsApp, Instagram, TikTok e YouTube. Na reportagem especial de hoje, vamos descobrir como crianças e adolescentes consomem informações nas redes sociais e quais os impactos e transformações que esse consumo traz para a infância. Nos últimos anos, o acesso à internet entre crianças e adolescentes brasileiros vem crescendo de forma acelerada. Em 2024, cerca de 24,5 milhões de pessoas entre 9 e 17 anos eram usuárias de internet, representando 93% dessa faixa etária. Sabrina, de 17 anos, é uma dessas adolescentes que passam mais de 12 horas por dia no celular. Se eu não passo um tempo no celular, eu fico estressada. Eu sinto que quanto mais eu passo mais tempo no celular, mais diminui meu intelecto. Principalmente redações, que a gente usa o ChatGPT para fazer pra gente e realmente a gente acaba não sabendo mais como fazer redação. Eu brincava muito antes da quarentena. Eu vinha pra escola, eu corria, eu era bem mais ativa fisicamente. Mas aí veio a quarentena e eu não podia mais sair de casa, né? Então eu não podia ficar brincando com meus amigos e tal. E eu ficava mais no celular. Até a gente voltar pra escola, eu já era outra pessoa. O relato de Sabrina reflete a rotina de muitas pessoas de sua geração, que passam mais tempo no celular do que conversando ou praticando atividades fora de casa. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, o uso recomendado de telas para essa faixa etária não deve ultrapassar 2 horas por dia, mas a realidade está longe disso. Para educadores, a era digital representa uma oportunidade de aprendizado, e mais do que limitar o uso das redes, professores defendem que o papel do ensino é conscientizar os alunos a compreender o que consomem e a usar a tecnologia de forma crítica. Eu acredito que o ensino das mídias, esse ensino pode capacitar com que os alunos façam do uso consciente das redes sociais em si e até mesmo da inteligência artificial, porque se a pessoa não aprende sobre, ela não entende a intenção que as pessoas que formularam essas mídias têm por trás. Então, o uso crítico forma pessoas que sabem usar essas mídias de forma eficiente, de forma crítica e de forma produtiva. Com isso, eles conseguem acessar e observar o que é importante, o que não é, sabe descartar e não só consumir, consumir, consumir. Eu acredito que esse ensino também forma produtores de mídia. E esses produtores de mídia vão saber avaliar o que eles consomem, se aquilo é benéfico ou não, se aquilo é verdadeiro ou não. Então é super importante e é algo que não é tão trabalhado ainda no ensino básico. Muito além do uso, crianças e adolescentes estão presentes nas redes sociais influenciados pelo contexto familiar e social. Essa presença tem diversas camadas, que vão desde o uso para entretenimento até o consumo de informação. Para isso, conversamos com Juliana Doretto, jornalista e pesquisadora que estuda as falas e o consumo midiático desse público. Crianças não precisam estar nas redes sociais para ser influenciadas por elas. Elas sabem, elas conhecem, os seus pais usam, as suas famílias, irmãos mais velhos, primos, às vezes colegas. O que a gente sabe é que os usos de crianças e adolescentes, eles são diversos e eles são marcados pelos contextos socioculturais em que essas crianças vivem, sobretudo pela mediação que seus pais fazem. E isso está marcado pelo contexto socioeconômico desses pais também. A gente entende que quanto mais acompanhamento, né, dessas crianças e adolescentes nos seus usos, mais debate sobre isso, mais conversa sobre isso, as utilizações das redes sociais por crianças e adolescentes tendem a ser mais interessantes. A criança compreende melhor, né, os riscos que ela enfrenta. Isso não significa que ela necessariamente vai ter um dano decorrente dessa situação, mas é importante que a gente discuta sobre essas coisas com as crianças. A nova lei do ECA Digital, declarada em setembro deste ano, define responsabilidades para as redes sociais. A nova legislação estabelece regras para a proteção de dados de crianças e adolescentes, promovendo o acesso à informação e garantindo um ambiente digital mais seguro. As redes vão ter de controlar muito mais a entrada das crianças. O PL foi desenhado se inspirando em legislações internacionais, de modo que se responsabilize mais as plataformas pelos conteúdos que elas oferecem a pessoas que são crianças e adolescentes hoje. O PREL está dizendo, você, rede social, não pode deixar uma criança entrar com qualquer idade e, sobretudo, você não pode
você controla os algoritmos, você não pode deixar qualquer conteúdo entrar no feed dessas crianças, mesmo que elas entrem agora depois com checagem de idade, você não pode deixar qualquer coisa. Então, a nossa expectativa, nós que estudamos essa área, é de que muita coisa mude. Porque, de fato, o objetivo é oferecer um ambiente digital mais seguro para as crianças e adolescentes. Enquanto o projeto de lei busca garantir mais segurança no ambiente digital, outro debate ganha força: o uso dos aparelhos de celular em sala de aula. Essa discussão chegou ao Congresso e recentemente foi sancionada a lei que proíbe o uso de celulares nas escolas de todo o país. A legislação tem como objetivo o desenvolvimento dos jovens, visando estimular a interação social entre os alunos, reduzindo a distração e garantindo maior concentração. Mas a nova lei divide opiniões. Na escola não pode celular, e eu estou muito feliz com isso. Porque eles não tinham mais paciência de assistir uma aula inteira, por completo, tá inteiro naquela aula. Eles ficavam toda hora ali. Eu amando essa lei, maravilhosa. Quem inventou, parabéns. Ele entra na escola, coloca lá no saquinho o zíper, o celular dele com o nome dele, entrou, guardou, saiu, pegou. É muito importante essa proibição, né? Por quê? A criança com livre acesso, ela não vai prestar atenção na aula. A gente mesmo, né? Nós adultos, a gente já tem uma dificuldade extrema, né? De não estar ali no celular. Se a gente está numa conversa, toca o celular, a gente está ali. Imagina uma criança, né? Então, assim, é muito necessária essa proibição no contexto escolar, né? Para que a criança ela consiga ali focar a atenção no conteúdo real. Proibição de celulares na escola. Às vezes você vê umas matérias, parece que está tudo lindo, maravilhoso. Não tá. Você fala com qualquer professora, fala com um adolescente. Um monte que leva escondida no banheiro e tal. Donado. Pode ser sincera? Pode. Ninguém para de mexer, gente. Fica mexendo no celular, tipo, escondido assim na mesa. Vai lá pra fora, fica mexendo também. Atrapalha bastante o estudo, porque ninguém se concentra na aula. Essa lei, ela é muito arbitrária, eu não concordo com ela porque ela não é efetiva. Eu acredito que não é eficiente. Eu vejo que muitos alunos ainda trazem os celulares, filmam, gravam, eles continuam utilizando os celulares. Em certo momento, no começo da instituição dessa lei aqui, o pessoal começou a conversar mais, a interagir mais. Um aluno começa a olhar para o outro, começa a reconhecer o outro, mas eu acho que para isso ser eficiente, as práticas educacionais deviam ser mais fora das telas, fora de dispositivos móveis. E para que facilite esse intercâmbio de experiências, essa conversa. Isso facilitaria muito e se eles não utilizassem o celular, eu acredito que eles teriam uma interação muito mais ativa entre eles. Além da regulamentação, é preciso educação midiática e diálogo dentro de casa. Para a Érica, o desafio é diário. Mãe de 2 gerações diferentes, ela sente na prática como a tecnologia mudou o comportamento dos filhos. Eu tenho uma de 22, né? E o de 12, então, um espaço de tempo de 10 anos, eu consegui ver, né, a diferença entre uma tecnologia começando e chegando hoje ao avanço que está, que não acaba, não para. Mas eu tenho esses 2 mundos dentro da minha casa. Ela conseguiu ter mais acesso à infância. A infância de brincar na rua, brincar de bike, andar de patins, correr bastante brincadeira de correr. Ele já não tem isso. Ele não gosta nem de suar. Ela gosta de andar e falar, vamos desligar o celular, fazer uma caminhada. Para ele é insuportável, ela já consegue. Justamente por esse espaço de tempo de excesso de tecnologia. Atualmente, a gente já tem clínicas especializadas, né, para tratar vício de dependência de telas e jogos online para crianças e adolescentes. Então, a gente viu crianças, né, que teve que ficar ali em quarentena, que não teve contato com outras crianças e outros adolescentes, que quando voltaram, desenvolveram fobia social, ansiedade, pânico, né? Eu acredito que meu filho já está bem viciado em dopamina, porque ele vê muitos vídeos rápidos de jogos, né? E como jogar, como ganhar, então ele fica meio que preso nisso. O filme ele não consegue assistir já anotei isso. Ele não consegue assistir 2 horas, 3 horas de filme, porque ele quer ficar pegando o celular toda hora. Ele não tem mais tanto a alegria com a gente. Ele quer estar com o celular vendo o dia inteiro vídeo rápido. Quando ele sai do colégio, ele já pede para desbloquear o celular dele. E aí chega em casa, ele não tem mais. Oi mãe, ó. Celular. Tem crianças também que chegam aqui no consultório
Tá com dificuldade de atenção, não tá conseguindo memorizar, é muito hiperativo. Só que se a gente for fazer um exame nas telas, né, organizar o sono dessa criança, porque assim, como eu falei, é dopamina. Ainda mais na fase da adolescência, que é um período onde a gente precisa se identificar com os pares, né? A gente está criando ali a nossa personalidade. Então, a gente está construindo um castelinho, né? Então, a gente pega um tijolinho dos nossos pais, né? A gente pega um tijolinho da colega, né? A gente pega um tijolinho das redes sociais, né? E o que a gente está vendo nas redes sociais? Essa comparação, né? Que as redes sociais traz é muito perigoso para o adolescente. E aí vai trazer várias coisas, né? Transtornos de imagem, essa distorção de imagem de como essa pessoa se vê, ansiedade, depressão. Então, assim, o impacto é real. Mais do que limitar o uso das redes, a psicóloga destaca a importância de orientar os jovens sobre como se proteger e como usar a tecnologia de forma consciente. Bom, a psicologia, ela pode ajudar tanto na prevenção, impedindo ali que essa criança desenvolva algum transtorno devido ao excesso, né, dessas informações, tanto nas intervenções mesmo, né? A psicologia ajuda os pais, né, a lidarem melhor. Então, o atendimento infanto-juvenil, ele é muito junto, né, com a parceria com os pais. Vamos dizer que é uma engrenagem, né? Então, tem o terapeuta, tem a família e tem a escola. É importante a gente psicoeducar, né? Essas crianças, esses adolescentes, a gente trazer uma educação realmente virtual, mostrando para esses adolescentes todos os riscos. Se a psicologia tem um papel essencial na orientação de crianças e famílias, o jornalismo também tem sua responsabilidade. Mais do que falar sobre as crianças, é preciso falar com elas. O maior desafio é produzir conteúdo jornalístico que realmente converse com esse público de forma acessível, segura e educativa. Pra ser sincera, eu uso o TikTok e o ChatGPT. Mas às vezes vai no Google também, porque quando é trabalho a gente precisa de uma fonte bem confiável. Já o TikTok eu uso assim para estudar conteúdo, porque tem alguns conteúdos ali que de verdade ajuda você a entender melhor. Que crianças e adolescentes vão para essas redes atrás de conteúdos que elas não têm encontrado em outros lugares, que são consumos diversos de acordo com os seus interesses. Crianças também têm direito a receber informação, a se comunicar, a se colocar como sujeitos no mundo. Isso também pode ser exercido por meio das redes sociais. A gente precisa fazer de novo o jornalismo para as crianças e adolescentes, que a gente deixou de fazer. A gente fez tanto, mas a gente deixou de fazer. A gente não tem jornalismo para as crianças na televisão aberta desde a década de 80. Por que a gente não pode ter um telejornal para as crianças? A gente também precisa entender que as crianças e adolescentes fazem parte desse público. E a gente ouvi-las sobre isso é importante. Toda vez que a gente ouve uma criança e adolescente, a gente entende essas percepções mais amplas que elas têm sobre as coisas. A gente precisa tratar desses assuntos a respeito das crianças e adolescentes dessas formas mais plurais. E qual que é o segredo disso? Em geral, entrevistá-los. É o modo, dentro aí de todo esse processo de produção, o modo mais fácil de entender isso. Porque eles vão te levar a perceber que essa questão não é simples, ela é complexa, e que você precisa pesquisar mais sobre o tema. Isso é o segredo, né, para essas e outras coberturas que a gente faz. Ouvir as pessoas que fazem parte disso, em geral, é o caminho, né? E aí você vai mais atrás. O que eu acho, assim, a representação das crianças e adolescentes, em geral, ela é superficial. Ela é muito pouco presente, porque a gente fala muito pouco, né, das crianças e adolescentes. A gente fala nessas situações, assim, né, de risco, ou então idealizando a criança bonitinha, a criança fofinha, é muito pouco presente. Se você escuta as crianças e adolescentes em diversas pautas, não só aquelas específicas sobre elas vão aparecendo mais, e os adultos, e as próprias crianças, e os próprios adolescentes vão entendendo como eles são plurais, como são diversas camadas. A gente basicamente esquece desses públicos. E por isso que a representação é tão superficial.